Mas vamos lá então, doutor Pazianotto, pegando o seu questionamento de alguma praticidade diante da situação. Outras edições. Posso ser prático então? Como vamos resolver esse problema que hoje temos sim, assodados os direitos básicos, as liberdades constitucionais pela Corte Maior? Olha aqui. É quem mais nos gera temor. Eu posso ouvir, e vou lhes contar aqui, eu ouvi isso numa padaria recentemente, de um senhor que trabalha lá. Ele disse assim: eu tenho medo de falar porque senão os homens do Supremo me prendem. Essa frase, entre aspas, textualmente essa frase. Eu dizia assim: eu gostaria de lhe dizer o contrário, mas confesso, não posso. Ele falou assim: doutor, se o senhor não pode, então eu tô com medo mesmo. A prática hoje é essa. Eu tenho uma população que, aí eu vou pegar os pontos que nos antecedem antes de chegarmos a esse momento que nos trazem aqui a discutir essa situação. Havia um entendimento, por mais que a Constituição seja prolixa, adiposa, havia um entendimento pacificado da população de que a liberdade de expressão, até porque os anos 80, convenhamos, foram muito frutíferos nesse aspecto de ensinar o que era a não censura, abaixo a censura já morreu, as liberdades existem, até porque houve até um processo de depuração. Nós tínhamos liberdade, logo no início, eu como conselheiro desde 79 da Ordem, falava com toda a liberdade o que queria contra o governo naquele momento e a favor da redemocratização. Fazemos aqueles na Faculdade de Direito. Ives, até o governo passado, empresários me diziam que não tinham medo de criticar o governo. Hoje, empresários me dizem que têm medo porque acham que o governo vai usar os instrumentos que tem, como órgãos de fiscalização, para punir aquele empresário. Eu tenho isso aí, empresários que têm medo de anunciar, por exemplo, que não, mas eu não posso ter esse veículo, o governo pode ver a minha marca aí e me perseguir. Não posso dizer que é uma crise. Não posso dizer que é uma crise, eu não posso dizer que a economia vai mal. Sim, exatamente. Mas um governo que cria uma polícia da informação, depois cria uma procuradoria da informação, um nome a polícia pomposo, da informação doutor. no SECOM, sim, a procuradoria da informação na Advocacia Geral da União, para bisbilhotar nas redes sociais, né? Isso é a polícia de informação, o SECOM, e a Procuradoria Geral vai processar essas pessoas municiadas pela polícia de informação. Alguma coisa está muito errada. Nos primeiros governos Lula, tinha o blog da Petrobras, que ela reescrevia matérias que ela discordava sobre o setor, e não somente sobre o setor, ela reescrevia matérias. Lá atrás já deu o sinal de onde pretendiam chegar. Aquilo era uma perseguição clara. Assessorias de imprensa vão lá, isso é a lógica jornalística, vão lá e desmentem. Tudo bem. Mas o jornalista continua com a sua plena liberdade. E se por acaso cometer excessos, o seu leitor vai perceber também, porque as pessoas são inteligentes. Mas agora não, eu tenho aqui o Ministério da Verdade, apelidado, obviamente, malfadado, a Procuradoria de Defesa da Democracia. Isso. Que é um órgão ligado... Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Paga pelo contribuinte pela Advocacia Geral da União, né? Pois não, Capês? Quando você perde a possibilidade desse controle por parte dos órgãos de comunicação e da imprensa, quando não há mais duas posições, quando não há antagonismo, não há contraditório, não há debate, quando uma linha editorial de crítica, de anteposição a uma determinada gestão, ela é sufocada, você perde o mais importante e o mais eficaz dos meios de fiscalização, que é a imprensa. Nós sabemos disso. O Ministério Público, quando nós começamos, logo após a Constituição, Promotoria de Patrimônio Público, Defesa do Patrimônio Público, eu integrei a primeira promotoria de combate à improbidade administrativa. A imprensa se tornou um grande aliado do Ministério Público. Ocorre que o mau uso desse apoio, ou silenciando um contraditório que possa ser feito entre dois órgãos de comunicação, pode permitir um exercício absoluto de um poder. Isso é gravíssimo. E o que é mais grave quando a gente fala, Pazianotto, da questão principiológica, é que você quer atingir um objetivo, você usa a lawfare, ou seja, o uso do processo para estabelecer uma guerra, uma anteposição. Você pode construir qualquer tipo de argumentação a partir de princípios gerais, com retórica, para atingir objetivos que são contrários à Constituição, mas na narrativa de que você está defendendo a Constituição. E quando você pede uma
um pouco mais de praticidade, faz com toda a razão, porque quem está nos assistindo quer entender o que está sendo falado. Eu vou pegar aqui a Constituição Federal e eu vou ler para quem está nos acompanhando o que está escrito aqui no artigo 220. Eu vou ler claramente. Caput é de uma clareza. A manifestação do pensamento. Nós estamos fazendo aqui, por exemplo. A criação, a expressão e a informação. Informação, você está retratando um fato. Expressão do pensamento, está dando a sua opinião, a sua análise sobre esse fato. Sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. E vem o parágrafo. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Vou mais longe. Eu vou te dizer sobre esse 220. Eu cito muito nos pareceres, etc., desde o início, desde as primeiras edições. Aliás, você foi o primeiro a comentar a Constituição Federal. Exato. Celso falecido. E o que ocorre? Eu cito muito o Alexandre de Moraes, que aliás é um belíssimo constitucionalista, e a edição dele, os comentários à Constituição, tem mais de 30 edições, mas uma das edições, antes dele ser ministro, quando ele comenta esse artigo, ele diz que qualquer restrição, comentários dele nos comentários da Constituição do artigo 220, é de manifesta inconstitucionalidade. E eu cito isto quando comentei, porque na divisão com o Celso Bastos, a comunicação social fui eu que interpretei, fui eu que comentei. E nas outras edições, citando o Alexandre, que é livre docente da USP e fez comentário. Sim. Ele diz com muita clareza. Então, isso é que me preocupa hoje, porque no momento em que órgãos porque nós temos, na verdade, hoje, imprensa que tem a liberdade de ter uma determinada linha de pensamento ou uma linha contrária. O que nós estamos hoje vendo é o seguinte: aqueles órgãos de imprensa que têm uma linha de pensamento favorável ao pensamento dos que detêm o poder hoje, esses não têm problema nenhum. Aqueles que apresentam críticos aos que detêm o poder, esses estão tendo a toda hora restrições. Nós mesmos, 15 dias antes da eleição, órgãos de imprensa foram censurados. Que isso que fez esse Instituto VEDEM de Gutenberg dizer que havia censura de pensamento. Então, é exatamente isto que me preocupa na nossa democracia. No momento que eu limito a liberdade de expressão, que o artigo 220 sai, o artigo 5º, inciso, acho que 4 ou 5, que fala liberdade de pensamento, 4 sem restrição, entende? É evidente o que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo uma não garantia do legislativo, que poderia zelar sua competência normativa, com base no 49, inciso 11, e uma invasão de competência do Poder Legislativo com a característica de criar as hipóteses de punição penal de acordo com a interpretação dos princípios gerais. E é isso que fragiliza a democracia, reduz a liberdade de expressão e, evidentemente, os órgãos de expressão, os órgãos da imprensa que são contrárias, digamos, ao pensamento daqueles que estão hoje no poder, são aqueles que são apenados, entende? Nessa interpretação. Eu tenho a impressão que hoje o risco de órgãos que tinham sempre a liberdade de expor seus pensamentos contrários de oposição, cada vez que vão e os repórteres e os jornalistas falam, eu tenho absoluta convicção que eles sempre estão pensando que mais cedo ou mais tarde vão ser calados. Sim. Então, é isto que preocupa. E quando você disse
que o Poder Judiciário é aquele poder que deveria ser o guardião da Constituição, eu sempre digo, e tenho dito isso em palestras, em diversos lugares, em diversos espaços, o meu grande sonho não é tirar os ministros do Supremo, porque eu os respeito e gosto deles, é que voltem a ser o que era o Supremo até 2002. O senhor acha isso possível, doutor Ives? Não, eu tenho a sensação que isso vai depender de a saciedade, a exaustão, nós que somos operadores de direito, nós que damos palestras, nós que escrevemos, nós que temos alguma influência, para que eles percebam que nós não estamos dizendo por nós. Ninguém de nós tem nada a ganhar. Eu tenho 88 anos, o Pazianotto, a essa altura, também já deixou. Eu falava com o César há pouco, ele disse, eu estou na idade de me aposentar. Quer dizer, o que nós estamos fazendo é para o bem do país. Sim. É a exaustão pedir que voltem a ser guardiões da Constituição, não legisladores adjuntos ad hoc ou executores da administração, porque talento e conhecimento jurídico tem. Mas esta invasão traz o que é terrível numa democracia, insegurança jurídica. E a eliminação da liberdade de expressão é um elemento que está ocorrendo. Muitos têm medo de dizer. Eu não vejo, por exemplo, colegas nossos professores que sempre tiveram coragem de falar em silêncio. Isso me preocupa, porque sinto que eles também têm receio. E hoje nós estamos vivendo o que esse Instituto Sueco disse, com o cerceamento à liberdade de expressão, nós vivemos uma... César não aceita uma semidemocracia, mas eles falam em democracia relativa, democracia eleitoral. Então, a minha esperança, você pergunta, você acredita que eles possam voltar a ser o que era o Supremo do Moreira Alves, do Sidney Sanches, do Oscar Correia, do Galotti, do Cordeiro Guerra? Eu acho que podem. Capacidade e talento para isso eles têm. Mas temos que trabalhar e gritar o máximo que pudermos para que as águas voltem para o leito do rio.